Ah, gente, ó, o pessoal tá voltando. Deixa eu só ver se a Patrícia aparece aqui. Olá, obrigada por terem voltado. Aguardando a Patrícia, hein? Cadê ela? Opa! Gente, a minha tia querida Maria Juvita, a Cássia, a Sandra aí de novo, tanta gente, Crenilda, a Maria, Lília, nossa, quanta gente carinhosa. Só que eu não acho a Patrícia. Patrícia, cadê você, meu bem? Vocês estão vendo que a Patrícia me deu o bolo, né, gente? Combinou de voltar e ó, pulou fora. Vocês são testemunhas, né? Cadê a Patrícia? Deixa eu ver. É, gente. Tá fazendo um charme. Vocês estão vendo que a Patrícia tá fazendo um charme, né? Patrícia! Eu tô parecendo noiva, esperando a noiva. Gente, cadê a Patrícia? A Dinha tá aí também! Ah, minhas tias queridas, minha madrinha me abençoando. Patrícia! O que será que tá acontecendo, gente? Ô, Jéssica, cadê ela, Jéssica? Volta, Patrícia. Vamos lá, gente? Volta, Patrícia! Ó, agora é aquela luta, ó. Vamos ver, hein? Volta, Patrícia, volta! Eu falei que não tava dando certo, não, Adriana, aqui negócio. Ô, gente, olha lá, gente. Ô, Adriana, ó, o pessoal tá entrando de novo. Eu tô achando que o nosso evento tem que acontecer mesmo, viu? Porque o pessoal tá entrando de novo, ó. Tá vendo? Parece que eles gostam de nos ouvir. Ó, mas eu vou falar. Aqui, ó, a Joécia, a Patrícia tá aí, graças a Deus. Cheguei. Gente, tanta gente querida. E a turma da volta, Patrícia. A Sandra. Adorei, gente. Gente, olha a quantidade de gente que voltou. Adriana, eu tô te falando, eu acho que o pessoal gosta de ouvir a gente juntas, né? E a gente precisa, de fato, fazer um evento. Né? Ó, já tem gente que tá dizendo. Ah lá, estou dentro do evento. Ó, é isso aí. Gente, não é de hoje que a Adriana e eu, né? Querida, sempre fala disso. Né? Ah, gente, Denise. A Cíntia, tá? A Cíntia, pedagoga, está intervalando da aula, deve. A Dalva, eu faz a Roberta. Depois você legal. Vai lá, Roberta. Depois você vai lá no feed. Cássia. Oi, tem umas aí que eu vou te falar uma coisa, de uma lealdade, né? Nós temos uma turma muito leal, né? Os meus parentes de Itaúna não perderam nenhuma. As tias, né, da cabeceira lá. Né, Adriana, muitos desses nossos comuns foi você e a Ercília nos cursos, né? Que nos uniram, né? Isso é muito bonito, pois assim. Vocês uniram muita gente. A Ercília não está aqui, né? Vocês uniram muita gente. E muitos aqui, ó, ex-alunos, alunos e supervisionandos, né? Vamos lá, Adriana, acho que o pessoal já entrou. Podemos continuar. Tá? Mas vamos cansar demais o pessoal, não, também depois a gente perde o freguesia. Né? Então vamos lá, que ó. Né? Não vamos fazer demais, não, tá? Viu, gente? Para deixar um gostinho de quero mais. Só para a Patrícia concluir o raciocínio. Vamos lá. Então, deixa eu virar aqui, que é o jeito que eu estava falando. Então, assim, ó, quando a criança, eu estava dizendo, né? Quando a criança fala. Adriana, é bom anunciar aqui, porque às vezes fica gravado lá no Instagram, que nós estamos na segunda parte da. Depois você fixa aí o título, Adriana, enquanto eu falo. Nós estamos na segunda parte da live sobre conexão pais e filhos e com seus próprios pais, né? Eu vou escrever aqui, tá? Segunda parte. Vai falando. Isso. Tá. Então, quando a criança fala lá, eu te odeio, eu não quero você como pai, isso é uma manifestação que ela está dando conta no momento de ter, né? De algo que não foi legal para ela que aconteceu. Mas, muito provavelmente, de nada tem a ver com, de fato, te odiar.
de fato querer que você não seja mais mãe e pai dela, né? Pelo contrário, se você for reativo de fazer assim, ó, né? Porque aí ela tocou em algo, não a criança, a fala dela, porque não é a criança que toca em algo na gente, é a palavra, né? É aquilo que a gente recebe. E aí, às vezes se conecta com algo lá da minha história, onde eu queria muito que eu fosse esse pai, né, supostamente exemplar, que não existe, algo perfeito, e que nesse momento eu não estou conseguindo ser suficiente, né, Adriana? E estou recebendo isso do meu filho. E aí, o que acontece? Ele age assim também, e aí pode reagir com falas do tipo, vou arrumar um pai para você, tem os seus amigos gostam do papai ou da mamãe, eu vou ser pai deles. E isso, gente, é muito sério, porque aí nós estamos, nós dois assim, né? A criança não tem essa condição dessa conexão pré-frontal com o sistema límbico mais primitivo, né? Mas a gente tem. E aí, quando a gente tem esses conhecimentos, a gente lembra disso, opa, eu sou adulto, eu tenho maturidade cerebral para isso, eu preciso fazer isso aqui, e, filho, eles adoram que a gente conta como fazer também, né, Adriana? Filho, eu te amo, e eu sei que você me ama também, e que nesse momento você está com raiva, porque a mamãe não deixou você fazer isso, porque você ia se machucar. Tem N coisas, gente, inclusive, né, deixar acalmar, né, olha, nós estamos, aí os dois fizeram isso, né, olha, nós estamos agora, né, um pouco nervosos, a mamãe tá nervosa, eu preciso me acalmar para que a gente converse depois com respeito. O que nós estamos entendendo? Tem uma coisa linda que eu acho da disciplina positiva, né, que é quando você tá pelos cabelos, e você vê que a coisa tá pegando e que seu filho tá te testando, né? E que você fala assim, meu filho, todas as vezes que eu vejo você deixando essas roupas aí no chão e pisando em cima delas, eu preciso de me lembrar o tanto que eu te amo. Não é assim? Porque senão, né? Eu torci seu pescocinho, né? Não tem isso? Todas as vezes que eu vejo você me desafiando, né? Você me leva a pensar como que eu te amo. É isso mesmo, porque aí a gente vai dizer sobre que esse é o grande ápice da conexão, né? A conexão, ela nutre essa relação a ponto de a gente conseguir, de fato, separar o que é meu e o que é da criança e o que é dos meus pais, né, Adriana? E aí, e dizer assim, por mais que eu esteja incomodada, né, eu entendo que essa criança está em desenvolvimento. E eu preciso trabalhar comigo, né, o que está aqui dentro de mim, tá? E aí, Adriana, a disciplina positiva, ela vai dizer um não à punição, né? Ela vai dizer um não à punição, o que não tem nada a ver com não ofertar limites, tá? A punição vem, que a disciplina positiva é contra, a gente trabalha, lembra da filosofia de vida escolhida, né, gente? A gente trabalha, que se você não escolheu, é difícil de ouvir a gente e concordar, né? Então, a disciplina positiva vai falar o seguinte, a gente precisa atuar com as crianças ao ponto de que elas aprendam com os erros. Isso a gente também, né? Já pode ter nada mais do que isso. Eu me permito aprender com os erros. Então, vira uma filosofia da família. Quando eu me permito aprender com os erros, raramente a gente erra 1000 vezes as mesmas coisas. E aí, quando a criança tem um comportamento, dito mau comportamento ou inadequado, né? Eu falo entre aspas porque a gente não vê assim, a gente vê como a ponta do iceberg, que são 10% daquele iceberg, 90% tá submerso ali, o chamado mau comportamento. E a sistêmica vai se deleitar nisso, né, André? É somente aquilo que ela está conseguindo expressar, dizendo sobre alguma necessidade dela que não está sendo atendida. Né? E aí tem necessidade. Às vezes, Patrícia, é uma mera metáfora do conflito familiar, né? Isso. É aí que a coisa vai complicando, né? Às vezes o comportamento da criança vem só dizer do que ela está percebendo ali e não consegue traduzir isso, principalmente as crianças menores,
né? Muitas vezes os sintomas que as crianças nos trazem são recados, né? Nossa, Assim, é uma Adriana, deixa para os pais, né? eu falei isso hoje com os pais, porque eu falo muito isso assim, eu falo, gente, é tão bonito quando eles vão avançando nisso, né? E se disponibilizando, é tão bonito que o olhar deles mudam, assim, dos pais, para a criança e para eles, né? E aí eu falo muito assim, é como se a criança dissesse para mim assim, ô pai, ô mãe, eles levaram a criança para a gente, né? Por causa do Uhum. comportamento. E aí eu brinco assim, que eu preciso ficar muito atenta para Hum. escutar a criança assim, Patrícia, me ajuda ajudando meus pais. Aham, aham. Sabe? Me ajuda ajudando meus pais. Ajuda os meus pais a me ajudarem. Sabe? E aí Ou vai. algo do tipo assim, me tira dessa, né? Tira esse Isso fardo das minhas me costas, ajuda, né? né? É. E essa de fato ajuda, né? E aí, o que acontece? Voltando lá, né? A gente trabalha com ajudar essas crianças a aprenderem com os erros, a buscarem soluções para os problemas que surgem. Então, esses desafios, todo e qualquer desafio que a gente tiver no dia a dia, a gente vai utilizar como excelentes oportunidades para aprender, né? Uhum. Então, numa briga de irmãos, é uma oportunidade para aprender, né? E aí, Uhum. quando a gente lida de forma punitiva, xingando a criança, ou sendo muito autoritário com aquele erro, ele faz uma leitura, ele pode vir a fazer uma leitura de que ele é errado. E não, aquilo é um Uhum. comportamento ainda fruto de um cérebro que não está maduro o suficiente. Hoje um pai para mim falou assim, Patrícia, é muito legal quando a gente entende que Uhum. eles não são mini adultos. E que quando Uhum. eles são, né, bebezinhos, é mais fácil da gente ver, porque eles são muito dependentes. Agora, quando começa de 2 anos em diante, que eles começam a manifestar a diferenciação já, né, Adriana, ali, Uhum. aí a gente começa a perder a noção de que eles não são mini adultos, que eles Uhum. continuam no processo de desenvolvimento, onde os pais são guias e muito importantes desse curso, tá? Desse desenvolvimento. E aí, Adriana, quando se pune um erro, né, a criança pode internalizar que eu sou ruim, eu não consigo agradar os meus pais, né? Eu Uhum. não consigo ser suficiente, eu não estou entendendo nem o que ele quer de mim. Então a gente Começa a precisa. construção dessa autopercepção, desse E autoconceito, essa né? Da pessoa. autopercepção, isso aí, essa Uhum. autopercepção que vai sendo construída, aí eu me ancoro na cognitiva, tá? Eu me ancoro Uhum. na filosofia da disciplina positiva, que aí vem me ancorar na cognitiva, na construção das crenças. Que aí Uhum. todo ser humano tem necessidades básicas a serem atendidas, de amor, amparo e valor para a cognitiva. Todo mundo quer se sentir Uhum. importante, tem uma Sim. necessidade disso, tá? Uhum. E aí eu vou criando crenças no decorrer da minha vida, importante, o nosso núcleo familiar, né? É o lugar mais importante, de amor, de referentes a amor, amparo e valor. Mas Uhum. também eu vou criando crença a partir das minhas percepções, dessas experiências que eu vou vivendo, eu vou criando crenças na ordem do desamparo, do desamor e do desvalor, sabe? E é nessas crenças para a cognitiva, é nessas crenças que eu vou construindo, que eu vou me ancorar depois para visualizar e me posicionar diante do mundo. Uhum. Tá? Então, qual visão que eu vou ter desse mundo e como que eu vou me posicionar a partir das minhas crenças que eu andei construindo. Então, mais uma coisinha, só para finalizar, que aí eu vou lá na TFE, o que eles estudaram? Que o que a gente tem de mais primitivo é a emoção. Então, Uhum. desde sempre a gente são os esquemas emocionais que vão sendo Sim. construídos para a Uhum. gente. A De cognição, defesa né? básica, né? Os pensamentos ainda são coisas que vão vindo, né? Nessas construções de um cérebro mais que vai se evoluindo. Então, esses registros emocionais que eu vou vivenciando desde pequeno, eles vão contribuir para que eu construa essas crenças aí, tá? Uhum. Então, quando eu puno uma criança, quando eu falo incisivamente com ela de forma autoritária, ela vai sentir medo. Achando ela sentir medo. E depois eu vou construir a partir desse medo.
né, algo sobre mim, sobre as pessoas e sobre o mundo. E aí, Adriana, que vem, né, agora que eu quero, gostaria muito que você complementasse, que aí vem assim, o que acontece quando essa criança falou, eu te odeio, ou então o pai disse, filho, colocou limites, né, algum limite, e a criança não atende, né? Aí o pai tem aquela construção, às vezes, que ele, tá me desafio, esse menino está me desafiando. Ele tá de brincadeira comigo. Ele tá de marcação comigo, né? Mas assim, gente, a criança, ela tá só manifestando algo que ela precisa dizer dessa forma que ela tá conseguindo dizer. Que a gente precisa estar atento para fazer essa leitura do que ela tá querendo de fato dizer. E quando o pai tá ligado a alguma questão lá de trás, né, Adriana, que mexeu ali e fez assim, aí se torna difícil dele se abrir mão do autoritarismo. Então, às vezes, ele está até com a filosofia de vida escolhida. Eu quero ser gentil. Eu estudei, eu vi que isso é bacana, eu vi que é possível ser firme e gentil, mas na hora do conflito, né, que é onde que o nosso cérebro de adulto, ele tende a fazer isso, na hora do conflito, né? A gente está vulnerável emocionalmente ali, do estresse, na hora do estresse, que é o que a gente está vivendo hoje na quarentena, né, Adriana? A quarentena está deixando as pessoas mais estressadas. E aí os pais tendem a fazer isso aqui mais, ó. E aí vira briga de criança com criança, né? O adulto com a criança. Na verdade, são duas crianças brigando. É a criança dele que está brigando com a criança dela. Deixa eu colocar uma coisinha aí, Patrícia. Mas primeiro eu quero acenar para uma visita. Não dá para entender, gente? Dá um joinha aí se está clara a explicação. Eu quero dizer de uma visita muito ilustre que chegou aqui agora. Minha filhada querida, a Duda, um beijo para você, Duda. No meio de um monte de adultos, né? Estou recebendo a visita da minha filhadinha. Patrícia, mas complementando isso aí que você está falando... Ficou claro, Adriana, sim, a explicação? Olha se tem a ver com o que eu vou dizer. Assim, né? Na medida em que a criança que está no papel, né, no seu papel de direito, né, de ser criança e de funcionar, né, a partir do seu cérebro reptiliano, né, vamos dizer assim, né, ele tem diante dele supostamente um adulto. Só que nós, adultos, na verdade, nós carregamos diferentes estados de ego dentro de nós. Não é isso? Nós carregamos aquela história que a gente fala que você atende crianças de todas as idades, viu, gente? Vamos anunciar aqui, Patrícia atende crianças de todas as idades. Porque, na verdade, nós carregamos dentro de nós uma criança, né, reativa, né, independentemente da idade cronológica nossa, assim como nós carregamos supostamente um adulto, e também o que a gente chama, até a análise transacional nos ajuda nisso, o que a gente chama de estado de pai crítico, que é um lado nosso que está, né, o tempo todo pronto para julgar. Né? Então, muitas vezes o que acontece, quando eu me torno autoritário com meu filho, né, eu começo a colocar em ação esse tal estado de pai crítico, né? E eu começo a partir do momento em que a criança minha é ameaçada, porque se o meu filho me enfrenta e ele está ameaçando a minha própria criança, imediatamente eu já aciono esse estado de pai crítico. E aí eu fico muito brava. Né? Porque quando eu falo assim, faça isso, faça aquilo, né? Na verdade, o que aparentemente tem a ver com estado de comando, mas na verdade esse estado de comando está revelando muito mais a criança medrosa que está atuando em mim do que qualquer outra coisa. Né? Então, esse estado de autoritarismo, ele se mistura muito com o estado infantil em nós. E a nossa criança é acionada frequentemente. Na verdade, há quem diga, né, dentro desses estudos todos, que a trajetória de vida nossa consiste o tempo todo em estar em contato com essa criança, muitas vezes ferida em nós. Né? Por isso é que eu acho que você, nesse momento, né, em que você, né, nos oferece esse monte de possibilidades e que nos coloca frente a frente com o nosso sentimento de impotência, né? Como é que eu vou fazer para que todo esse conhecimento que a Patrícia está me fornecendo possa, de fato, né, se potencializar? É aí que eu vou ter que entrar em contato com a criança em mim, né? A criança que é ativada dentro de mim, né? E vou ter que observar a partir, né, da minha condição de criança, né, como é que eu me coloco nesse momento diante dos meus pais. Por isso é que a gente fala sempre, né, quando você fala da tríade cognitiva, né, eu diria dessa tríade aí de posturas, raiz, tronco e copa. Né? Então, se eu me enrolo com a copa da árvore, eu preciso de imediatamente falar, peraí, aqui agora
eu certamente saí da minha condição adulta, né? Por algum motivo, essa criança acionou em mim, porque o tempo todo que a gente está lá no nosso posicionamento diante dos nossos filhos, tem uma criança dentro de mim também atuando simultaneamente, né? E aí eu acho que é chegado o momento em que eu tenho que dar uma paradinha e falar assim, peraí que eu vou olhar atrás, né? E, de fato, ver o que é que precisa de ser resolvido com essas, né, essas relações lá de trás, né? Que, sobretudo, nos pede honra, né? Honra e reconhecimento à ordem. Então, assim, se o meu filho está tendo, né, alguma dificuldade, encontrando barreiras para me perceber como uma figura de autoridade, eu posso, no mínimo, desconfiar que eu tenho alguma coisa dessa ordem para resolver lá atrás. Né? Sim. De alguma forma, ele mexeu com a criança, né, que imatura em mim, né, com a dimensão mais reativa da criança em mim. Né? Pode ser tanto com a criança medrosa que habita em mim, assim como com a criança rebelde, que facilmente se mistura com esses estados de ego autoritário. Né? E, na verdade, o que a gente está tentando perseguir, né, Patrícia, é a nossa melhor condição adulta, né, que possa mediar todos esses estados de ego, de tal forma a definir numa relação quem é quem. Né? Quem é o adulto e quem é a criança. Não é assim? Né? E aí a gente ancora até na neuropsicologia, né? A gente vê o tanto que a gente tem quando a gente fala do cérebro, né? Que os pais falam assim, nossa, quando você me falou do cérebro, que ele, né? E isso ajuda. Então, assim, a gente está pegando um pouquinho de cada, né, assim, Adriana? É essa pizza moda da casa aí, que você sabe fazer tão bem. E isso aí, esse tanto de coisa que a gente tem que buscar para ajudar, né? No atendimento infantil aí, que culmina nos pais, é o sinal de que é um desafio. É um desafio ser pai e mãe, gente. Né? Hora nenhuma a gente tá falando que é fácil, né, Adriana? Não, eu acho que é a relação, esse trecho aí, né? Pais, filhos, nós com os nossos filhos e nós com os nossos pais, né? Na verdade, eu acho que né, é a beleza da vida, porque é exatamente aí que é forjada a perpetuação da espécie. Né? E eu penso que se a gente compreender, né, de fato, aceitar a natureza complexa da coisa, né, e aceitar que, por muitas vezes, eu vou ter que dar um passo atrás, né, vou ter que voltar uma casa, estou tentando avançar naquele joguinho de tabuleiro, né, estou tentando ir à frente, e quando eu percebo que a coisa agarra, e às vezes eu jogo dado, né, e vem uma mensagem lá, volta tantas casas, né? Eu acho que é essa sabedoria que a gente tem que desenvolver, né, Patrícia? Eu penso que dentro do que a gente espera, né, que as ciências, que os diversos segmentos da ciência possam conversar, né, com todos os recursos que, né, essas maravilhas aí de tecnologia do comportamento pode nos oferecer, né? Você está falando da neurociência, da cognitiva, da sistêmica, né, das constelações familiares, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente coloca todos esses maravilhosos recursos, né, que vem sendo desenvolvido a partir de mentes brilhantes, e a gente está bebendo aí, né, nessa fonte, na medida que a gente vai unindo tudo isso daí, a gente pode, né, com certeza, fazer o que nos cabe, né, que é agradecer profundamente tudo isso que vem, né, toda essa água que vem jorrando dessas fontes fartas, né, para que a gente possa instrumentalizar tudo isso de fato a favor da vida, né? Eu acho que essa é a missão maior, né? Não, que lindo, Adriana. Tem uma mensagem linda de um professor meu da Consolação, Décio, que ele fala assim, né, diante do filho, você falou de futuro, e nós perguntamos para um monte de gente aí, gente, o que vocês querem para os filhos, não foi? Né? E um monte de gente contribuiu. E o Décio fala assim, olha, o que eu quero para o meu filho? Eu quero ajudá-lo a ser aquilo, né, o melhor que o destino dele permitir que ele seja. Porque, na verdade, né, eu acho que essa é a postura mais difícil e mais nobre. Que a gente possa respeitar o destino dos nossos filhos. Né? Alguém no início falou isso aí, né? Se eu quero ajudá-lo a ser o melhor que ele tem uma metáfora, né? Adriana, da sistêmica, que estou lembrando aqui, os frutos da árvore, né? Eles não são da árvore, né? Os bons frutos da árvore, são do mundo. Eles saem da árvore e germinam. Mais ou menos assim. É o que a árvore oferece para o mundo. Né? Então, se a gente for pensar assim, o eu somos, na nossa estrutura transgeracional, raízes, tronco e copa, né? Qual que é o objetivo de uma árvore? É levar frutos para o mundo, né? Então, é por isso que a gente fala, né? Criar, né? Desenvolver. Ah, tá aí, ó, tô vendo aqui, meio que tudo confuso aqui, mas a Rose da Citrovan, que trabalha com frutas cítricas, tá aí.
né, nos É até apoiando, né, Rose? Não é a isso? gente A deixar Rose esse entende espírito muito de bem de exemplo. árvore. Hã? Hã? A Rose, que é uma pessoa, que é uma amiga que entrou aqui, né? E que ela trabalha com viveiros, com frutas cítricas. Então, estou falando que ela entende de árvore Ó, muito melhor do que nós, né? aham. As Então, o árvores que é que ficam sempre ali no pé da árvore são às vezes aquela que não, né, não saiu para germinar, E né, a boa Adriano? árvore é aquela que cumpre o seu papel no mundo, né? Isso a É. gente que é exatamente oferecer alguma coisa para a existência, né? E Isso nós é estamos tão só bonito, né, falando. Adriana? Que aí a gente Aham, fala dessa questão do nosso papel, assim, com as gerações futuras, né? Então, quando a gente pode construir, né, algo para a uhum. geração que vem depois da gente ali, né? Então, isso é muito Que bacana, essa é o construção. destino da humanidade, né? Assim, isso é evoluir é um dever, não é isso? A gente vem sempre falando É, disso. Ô, gente, é deixa isso eu só mesmo. dar uma palavrinha aqui, porque eu acho que agora nós vamos ter que, né, terminar, né, Patrícia? Senão o Ô, pessoal Adriana, deixa depois eu vai só complementar cansar uma da coisa aqui gente. rapidinho. Deixa eu só Hã? complementar uma coisa aqui, eu complementar uma coisinha aqui rapidinho, que eu acho Aham. que linka muito a sistêmica com a cognitiva também, que é a disciplina positiva, enfim, que aí é a questão a gente quer abundância, né? A gente quer abundância para Ah, os nossos sim. filhos, abundância para a gente, abundância para a família, abundância, enfim, Uhum. né? Abundância, quando a gente fala, nós estamos falando somente de abundância financeira, abundância de Uhum. sucesso profissional, Não. pessoal, familiar, né, É. Adriana? E Dinheiro aí a é gente fruto, busca, né? Dinheiro é mediação da nossa relação com o mundo, é a mediação da Copa, né, com o universo, né? Isso é o dinheiro, né? inclusive você tem um trabalho maravilhoso com isso, né, Adriana, com trabalhar essa questão, né, do Aham. DPS, né? E aí, Hum. assim, a questão é que a gente busca essa mudança com os filhos, né? A gente se preocupa tanto com qual pai e qual mãe que eu serei para que meus filhos se tornem abundantes para a vida, né? Tem uma abundância aí. Uhum. E aí é importante lembrar que essa abundância está relacionada à qualidade dessa conexão, né? Para com o pai ou a mãe. Então, a abundância do meu filho, da minha filha, vão estar relacionadas à qualidade da conexão comigo e com o pai, né? Com meu marido. Tá? Mas a gente precisa de olhar para a nossa conexão, para a nossa abundância na paternidade e na maternidade, a gente precisa olhar para essa conexão com os nossos pais e com os nossos filhos. Ô, Falei isso? Patrícia, fala-se, né, nas constelações que aquela pessoa que caminha para o fracasso, né, você pode pesquisar que muito provavelmente ela está desconectada com os pais. Né? Então, é Uhum. como se a caminhada, né, em direção à abundância, que vamos dizer assim, é o destino, né, básico do ser humano, fosse uma consequência natural do sucesso, da integração da árvore como um todo. Vamos colocar assim, que eu acho que fica uma metáfora fácil de Uhum. entender. Quer dizer, essa copa da árvore, ela só pode vicejar e, de fato, cumprir o papel dela, né, que é florescer, dar frutos, se a conexão dela com a estrutura, né, com a sua estrutura em si estiver funcionando. Então, é como se fosse uma lei. Por isso que a gente fala das leis naturais do amor, né? Assim, o verdadeiro sucesso, que vai muito além de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é parte do sucesso e é muito bem-vindo, né? Inclusive, o dinheiro é vida, é energia, né? Uhum. Nós temos tudo, né? Assim, nós somos muito a favor do dinheiro, nada contra o dinheiro. Nós só queremos entender que ele é apenas parte, não é o todo. Né? Então, a Uhum. relação Isso do para a consequência sucesso de tudo, quando é muito organizado e equilibrado, isso, né? e é muito bacana, né, quando a gente propõe essa coisa, essa conexão entre gerações aí, né? Exatamente para poder valorizar, né, o sucesso da árvore como um todo, né? Não tem como a gente visualizar, né, a possibilidade de que uma folha seja bem sucedida, gente. Vocês conseguem imaginar, né, uma folha da árvore ser bem sucedida? Né? Como é que isso vai acontecer se o tronco não estiver saudável, se a relação dessa copa com o tronco e, por sua vez, com as raízes? Não é, Patrícia? Bacana demais. Né? Por isso eu Adriana, acho que a gente... eu acho que esse diálogo, assim, ele é enorme, né? E quando a gente pensa assim, então nós vamos na cognitiva, buscando assim, como que Uhum, essas folhas pensam, como que essas folhas, o que elas acham delas mesmas, como é que ela está aham, vendo a natureza ali ao redor dela, como que ela aham, está vendo o futuro dela, né? é. E aí a gente vai caminhando, 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 né?
E aí a gente pode pensar assim, essa... que esses tempos que chega voando, né? Fazendo, né, assim, tentando fofar a terra, mexer nos nutrientes, né? Ativar a relação dessa estrutura com a terra, né? E a cognitiva tem muito a nos ajudar exatamente nesse resultado final, nessa ação final. Não é mesmo? Nossa, demais. E assim, Adriana, na verdade, dá para fazer uma live sobre cada lei do amor com a cognitiva, né? Dá para fazer uma com pertencimento, dá para fazer só pertencimento, dá para fazer uma com ordem, né? E honra, e dá para fazer uma sobre equilíbrio. Aí o trem vai. Né? Porque quando você fala desse resultado final, né? Na verdade, é o equilíbrio acontecendo, né? Ô, Patrícia, eu queria só por falar em equilíbrio, agradecer o pessoal aqui, tanta gente, só que tem alguns que eu não sei meus nomes, né? Eu vi aqui o César, que é uma pessoa muito querida, eu vi ele passando aqui algumas vezes, e tantas outras pessoas, né? Me ajuda aí, ó, Carol, depois tem um sobrenome que eu não conheço, a Fernanda, Kênia, Patrícia, Virgínia, o Rogério, o Rogério Pereira, amigão, a Joesse, a Kellen, querida. Olha, se você está conhecendo alguém, a Ariadne, Fernanda, a Rose está aqui, Ariadne de novo, Cíntia, Lucas, Fernanda Morim, né? A Sônia, querida. Lá da equipe da Cognitiva, o pessoal tá ali, ó. O pessoal de lá, bacana, gente. Obrigada. Rosa Santos aqui. A Solange, minha queridíssima amigona de São Paulo, Valéria, ela e a Sandra, estão sempre... Eu quero, Adriana, meu marido apareceu ali, ó. Não tô vendo não, Denis. Agora nós estamos folgados, que nós já estamos na segunda, né? Adriana. Eu agradecer o pessoal. Adriana, eu queria rapidinho só falar uma coisa que eu acho que vai ficar faltando, se eu não falar. Quando a gente fala da conexão pais e filhos, uma dica da quarentena mesmo assim, né? Que esse momento, gente, quando a criança desconecta da gente, só falando assim agora do prático mesmo, do pais e filhos agora, né? Eu com meus filhos, né? É importante a gente lembrar, tudo isso nós conversamos, que às vezes, por exemplo, eu já tive mãe, Adriana, a gente tem que olhar isso com muito carinho, que eu dava várias ideias, pedia muito brincar com a criança. E um dia ela falou para mim, Patrícia, eu não consigo, eu preciso te contar, eu não consigo brincar. E aí a gente teve que ir em questões lá atrás para ajudar essa mãe, né? Onde que estava a dor dela, né? Na vida dela, enquanto filha, que ela não conseguia brincar com a criança. E aí, isso é cura, né? Então, isso é muito bacana. Mas, uma dica, assim, né? Quando a criança... Por isso que você trabalha com crianças de todas as idades, né? Quando a gente desconecta, quando há uma desconexão da relação entre os filhos, por exemplo, agora, não sei se vocês estão escutando, a minha menina já está um pouco agitada. O que acontece? Quando a gente desconecta, eu estou aqui na live agora, há uma desconexão ali, né? Aliás, quando a gente está preparando um evento, já começa uma desconexão que a gente começa já a preocupar, né? A preparar o material, enfim. E aí, quando há uma desconexão nessa relação da criança com os pais, ela tende a manifestar com comportamento, tá? Então, quando a criança começa a julgar suas coisas, a ficar muito agitada, a fazer algo que você está assim, nossa, meu Deus... gente, para pensar se vocês não desconectaram, tá? Ou então nem para pensar, vai lá e conecte. Por exemplo, eu preciso me conectar com ela novamente. Essa conexão, ela não fica assim, vitalícia o tempo todo, não. A gente sai para trabalhar, a gente volta, então há essas desconexões. E aí, senta com as crianças, gente, brinca com elas, que seja 10 minutos, sabe? Mas estejam presentes o coração, assim, genuíno, né? Uma presença genuína ali com ela, que ela tende a acalmar, sabe? Esse comportamento aí. Isso aqui a gente vai chamar de conexão, né? Assim, né? Da verdadeira conexão, que é que nutre a árvore, né? E aí, quando a gente fala só, se tiver difícil, né? Conseguir essa conexão, dá uma chegadinha lá atrás. Isso.
O convite é para olhar com isso com mais leveza, né, Adriana? Assim, olha o comportamento da criança com mais leveza, compreendendo um pouco do que a gente está conversando, e né? veja o que, que ele está te dizendo, o que, que esse comportamento está te dizendo, a sua própria história. Tá vendo? É você puxando, né, Patrícia? Conecte com a sua emoção, vai puxando, conecte com as suas próprias emoções. Quando a criança falou isso comigo, o que que eu senti, o que que me remeteu lá dentro, né? Então, assim, e aí, se precisar, nós também podemos ajudar, né, Adriana? E foi assim que nós abrimos a nossa live hoje, né? Com a música da Legião Urbana, né? Pais e filhos, né? Que os nossos filhos são crianças como nós, né? Então, não dá, de fato, para a gente fazer uma boa coisa, né? Do ponto de vista da nossa relação com os nossos filhos, se a gente não olhar para as nossas relações com os nossos pais, né? Eu acho que esse é o combinado fundamental. E eu penso que são essas pontes que a gente está buscando criar, né, Patrícia? Entre todos esses saberes. E que deverá dar pano para manga, porque é assunto que não acaba mais. A gente vai continuar isso depois, não vai, Adriana? Sobre essa questão de olhar o pai com crítica, né? Aí, de repente, eu tô com um problema com meu filho, mas eu olho para minha própria mãe com muitas críticas acerca dela, né? Isso aí dá pano pra manga, né? E aí desconecta. O problema é que a crítica, o julgamento, a pena, né? Isso que às vezes o amor nos ensina, né? Corta essa tal conexão que você está falando. Se você quiser conectar, colocar um muro entre você e uma pessoa, coloca crítica no meio. Né? As críticas estabelecem um muro, corta a conexão. Né? E se a gente está falando, né, em relação àqueles que são grandes, aí nem se fala. Né? Aí que a coisa desgringola. E uma coisa que, assim, que é sempre presente, os pais, a gente tem uma tendência a exigir o respeito dos filhos, né? Então, essa relação respeitosa depende muito da gente olhar com respeito para os nossos pais, né? Essa palavra respeito, assim, a gente pode também ter uma live só sobre isso. E tudo isso é muito maravilhoso, né, gente? Então, será que nós vamos... Aqui, pano para manga e retalho para capanga. Retalho para capanga, essa eu não conhecia, gente. Eu adoro os ditados. Quem foi que escreveu essa? A Rosa. Eu agora aprendi a rolar um negócio aqui, gente, tá uma maravilha. Aí eu fico vendo um monte de nome, não tem como citar. Você sabe o que aconteceu? Adriana, se você quiser, minha filha. Agora, Patrícia? Você pode. Sabe o que apareceu aqui agora? Bateria fraca. Acho que ela vai me deixar na mão, porque bateria... Oi, gente, então vamos, então. Gente bacana aqui, né? Ó, a Tatiana, que está sempre nos apoiando, a Leni, a Sandra de novo, a Márcia, Edna, muito querida. Você não vai falar de ninguém, não, Patrícia? Só eu que estou falando aqui. Eu tenho medo de falar, esquecer de alguém, aí... Porque quando eu vou falando, eu não vejo, eu não consigo concentrar nos comentários direito no que eu estou falando. Você sabe que mas muito obrigada. Já ouvi a criançate entrando, né? Que gracinha. A Ró tem. Não sei se ela tá aí ainda. A Cristina, nós estamos juntos. A Ró tem. Olha só. Aí a Ró tem. Ela tem parte, né? Nesse encontro, né? Que está acontecendo hoje, porque foi lá na palestra que a gente. Começou, então, né? A Ró está sempre entre nós, né? Assim, a Ró é uma grande promotora, né? Dessas relações, de cenários que permite acontecer essas conexões, né? Aliás, a Ró, o material de trabalho dela é isso, né? Não é isso, Ró? São as conexões, né? E quando a gente pensa que uma palestra levantou tantas coisas, né? Isso é muito interessante, o papel da escola, né? Deu resenha, né? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui numa véspera de um feriado, né? Muito obrigada mesmo. E assim, lives, teve gente que aguentou a gente quase 2 horas, Patrícia. A gente agradece. Mas tá tendo live de 2 horas já, viu? Tá tendo live de 2 horas. Só que eu acho que tem que pagar o Instagram, não sei, para ela não cair. E aí, assim... Patrícia é que inventa as modas novas aí para mim, ela vai me falando, né, Patrícia? Vamos aprender. A Jéssica que me ajuda muito aí, tá aí, né, Jéssica? Aqui, esse pessoal mais jovem que vai ajudando a gente. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui, né, que quer dividir um pouquinho, né, com a gente, porque não é só a gente que fica aqui ensinando, né, Adriana? A gente vai compartilhando o que a gente sabe, mas
é um trabalho conjunto, né? Quando a gente encontra com pais. Eu tenho tido, assim, às vezes, um pouco de dificuldade com live, Adriana, porque eu sinto falta de ouvir as pessoas, né? Uhum. Todo mundo sabe que está sendo um desafio para mim as lives, mas tô indo. Mas eu sinto falta de ouvir essas pessoas, de olhar o semblante delas, que é isso que a gente faz no dia a dia com as pessoas, né? Com os Uhum. nossos filhos, com os alunos. E Uhum. aqui eu acho que isso dificulta. Mas, e aí esse feedback de vocês é importante pra gente saber se a gente tá, porque a gente fica aqui falando uma com a outra, né, Adriana? Eu acho que um dia a gente pode abrir uma live só para perguntas, quem sabe, É, Patrícia? Tem um roteiro prévio, né? Tô vendo a e, Sandra aí também, a Sandra de e, Betim, que a Ô, gente... Adriana, e eu queria muito te agradecer, né? Assim, para mim, né, é uma honra, de fato. Eu sei que você fala que você é natural mesmo, assim, mas eu queria reforçar que é uma honra para mim estar dialogando com você, né? Com 50 pessoas nos ouvindo, né? E assim, eu tô no meu lugar, eu tô aqui embaixo, né? Você tá em cima. Hoje eu tô aqui no Oh, meu meu lugar. bem. Não, é porque você já esteve em cima, né? Quem recebe é assim, né? Que abre a Né? porta, né? Mas, assim, essa parte, gente, eu falo assim que Divinópolis tem muito conteúdo bacana, tem profissionais de excelência, né? Um dia eu sonhei em trazer, em praticar a psicologia em Divinópolis. Eu sou filha da terra mesmo, e quem convive comigo sabe que eu tive uma missão mesmo, assim, de trazer uma psicologia de ponta, né? Com vários colegas que também fazem isso para cá, né? E aí a gente busca e vive isso aqui, né, Adriana? Mas assim, a Adriana busca longe isso tudo que ela sabe e da sistêmica, Adriana. Você Uhum. que me ajudou a construir, tá? Quando É, eu tive vamos falta dar de algo que eu fui na sistêmica, foram nos seus cursos e assim, você que me deu essa bagagem da sistêmica. E vamos dar os créditos merecidos para a Ercília aí também, né? Que sempre esteve com a gente, né? Isso. Nas cursos de formação, né? E você também falou em cognitivo, é na fonte da Patrícia que a gente bebe, não é, gente? Acho que tá todo mundo aí, né? Que te conhece não vai me deixar mentir, não é mesmo? Né? Esse curso era a Ercília e a Adriana, né, Ercília? Ercília, assim, É o curso de formação, né? conhecimento maravilhoso. Um beijo para a Uhum. Ercília, na hora que ela vê a live gravada, né? E, aliás, E nós queremos combinar depois de fazer uma live a três, né? Nós tamo vamos aí em pegar. conversa. Gente, olha onde que eu tô me metendo, gente. Olha que responsabilidade. Eu, É. de live, com a Ercília e com a Adriana. Jesus, vou morrer de ansiedade. Ai, meu Deus, gente, a Patrícia Mas põe a topo, gente no chinelo, num monte de coisa aí. Ô, gente, topei. mas deixa eu contar para vocês, só para despedir, né? É como a Patrícia falou, a gente fica com um sentimento assim. É a primeira vez que eu tô sabendo mexer nesse rolo aqui, sabe, Patrícia? Então, eu tô que nem criança, rolando isso aqui. Ah, fulano, né? Vendo um monte de gente, a Carla querida, a Carla Rezende, a Carol, né? Então, assim, eu gostaria de falar o nome de todo mundo, Rúbia, a Sandra, a Denise, porque é a primeira vez que eu tô podendo curtir, sabe, Patrícia? Eu tô à vontade Porque com você vai de você. convidada, né? Hoje eu que sou a convidada, né, Adriana? Por isso que eu não tô Então, a conseguindo. responsabilidade é muito maior sua. E eu estou podendo curtir, gostaria de agradecer Obrigada, muito. Fernanda. Graças, Fernanda. Denise, Conceição, a Kênia, Guia Capitólio. Ah, gente, é o Leandro. Estou vendo aqui Guia Capitólio, o querido Leandro. A Cássia, minha titia, de novo, lembra de Vita, Sheila, Iara. Nossa, tanta gente. Crenilda, querida, né? Maria, que eu não estou sabendo qual Maria que é, Lívia, Vanessa. Viu, Patrícia? Eu vou falando para nós, e aí depois vai Pode ficar na falar. minha responsabilidade, quem eu esquecer, tá? Qualquer Fernanda coisa. Joécia, a Ró de novo, a Kênia, né? Thaís, eu não sei qual Thaís, a Fernanda Muniz. Tem uns nomes que são abreviados, a gente não sabe. Suzana, Sérgia Maria, muito querida, a Sandra, que ali, ó, tá sempre ali com a gente. Jéssica, que A Jéssica, meu apoio, braço direito lá. Aparecida Ferreira, né? A Dinha também, Denise, Dalva. Agora eu tô passando em todo mundo, hein? Roberta, sempre presente. A Rose de Tem um novo. pessoal que está acompanhando Repete, muito as nossas lives, Joécia, gente. Obrigada. Nossa, às vezes a gente fica até assim, né? Tem alguma coisa que a gente tem que falar, né? Porque as pessoas estão querendo a ouvir. Sônia, Dalva. Conta pra gente o que vocês querem ouvir, né, Adriana? Só para Que aí a terminar gente aqui, ó. claro. A Dalva, Gil, Kellen. Gente, hoje eu tô bem orgânica, vocês estão vendo, né? Sônia, Joesse.
Ederlando, a Sandra, Ederlane, tá aqui, são Ederlane? É o Ederlane, Jéssica? Fala pra mim que eu não tô dando conta de ver. parecida, O Ederlane é um Portela, marceneiro de Fernanda. excelente. A gente pega o contato dele aí, ó, ele que fez a marcenaria da clínica nova, da minha casa, Ah, de que tudo. É gracinha, maravilhoso. Cadê gente. ele aí? Bota seu telefone aí, Ederlane. Ah, isso Vocês mesmo. contratarem, mas de Cássia confiança e bom, Machado, excelente. Reis Caputo, não sei. Cíntia Teixeira, educadora. Denis.